Se você já sentiu a necessidade de ser respeitado, temido ou até mesmo admirado por outras pessoas, se você é uma pessoa que se esforça muito para validar o seu ponto de vista, a sua forma de entender a vida, você pode aprender a fazer isso com muito mais eficiência com Arthur Morgan. Morning, mister. E aí pessoal, beleza? Vitor Santos aqui, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais e também atirador nas horas vagas. Iha! You are a compulsive liar. No vídeo de hoje de Analisando Personagens, nós vamos falar dele, um personagem icônico de um jogo icônico, na minha opinião, um dos melhores jogos dos últimos anos. Estou falando de Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. E se você quiser ver mais vídeos como esse, analisando personagens pela perspectiva de um perito facial certificado que usa boné ou chapéu, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos. Chega dessa bosta. Okay, I suppose. Para deixar claro agora já de início, o tema desse vídeo fala sobre ser confiante, a postura de confiança, mas não apenas a linguagem corporal, né? Ou seja, a forma da confiança, a forma como os outros te percebem. Estamos falando aqui nesse vídeo sobre algo que vem de dentro. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre o mindset. É apenas sobre um tipo de postura associada a filosofias de vida, como por exemplo o Ikigai, que é um tipo de filosofia japonesa. Vale lembrar também que a gente está se inspirando num personagem da ficção, porém, apesar de ser fictício, os valores que ele cultiva ali, né, na história são mais do que reais. Dito isso, é bom entender que confiança é a capacidade de desenvolver o autorrespeito e a segurança que você sente em relação à tua figura. E ser respeitado diz respeito a criar um estilo de vida que seja visto de certa forma positiva ou até mesmo com admiração pelos outros. Mas lembrando que tudo isso é feito de forma muito natural, sem que você precise ficar esperando os outros aprovarem o seu estilo de vida. Não tem nada a ver com isso. E por último, vamos apresentar a você que não conhece o personagem do jogo que nós vamos utilizar como exemplo nesse vídeo. Arthur Morgan é o protagonista do jogo Red Dead Redemption 2. Arthur é um fora da lei, membro da gangue Van der Linden. Além de ser um pistoleiro habilidoso, ele sempre preza pela segurança do seu grupo e não mede esforços para ajudar os seus amigos mais próximos. Ele responde diretamente a Dutch, que é o líder da gangue Van der Linden, e ajuda todos os seus camaradas a enfrentar vários desafios enquanto foge da polícia e tenta arrumar dinheiro para poder viver os seus dias. O que é muito notável no Arthur Morgan é a forma como ele se comporta. Você percebe que ele tem um jeito meio bronco, é um cara até que assim não tem muitas habilidades sociais de comunicação, mas é um cara muito respeitado em seu grupo. As pessoas próximas ali acabam enxergando no Arthur a imagem de um irmão mais velho ou até mesmo um paizão ou muitas vezes um segundo líder do próprio grupo ali. So Bill, this better be good. It is good. We put a lot of research into this one. I hope so. Apesar de ser visto de forma bem carinhosa pelas pessoas de seu grupo, se tem uma coisa que Arthur Morgan definitivamente é, essa coisa é ser temido por outras pessoas. Até mesmo os bandidos mais inescrupulosos acabam tendo medo de cruzar o caminho com o Arthur. Ou seja, ele consegue ser um cara muito durão, ele consegue botar medo nas pessoas que poderiam atrapalhar a vida dele, ao mesmo tempo que ele consegue cultivar uma imagem de admiração nas pessoas próximas. E como que o Arthur Morgan faz isso? Esse é o tema desse vídeo. Acompanhe aqui comigo. Primeiro ponto: não pedir, não mandar. Informar em tom firme. Arthur Morgan raramente pede algo para alguém. Você não vê ele falando, olha, por favor, você pode fazer isso para mim? Primeiro porque não condiz com o personagem, né? Ele geralmente é um personagem mais bronco, como eu falei. Ele não tem muita habilidade com as palavras, então ele acaba falando ali umas coisas meio que de forma lacônica. Ele informa geralmente em tom sério o que deve ser feito. Charles, you keep watch for now. Sure. Porém, é interessante observar que ele não soa como alguém mandão, né? O cara arrogante e tal. Não, ele soa como alguém seguro. Para você conseguir fazer isso que eu tô falando, né? Falar sem pedir, sem mandar, mas ao mesmo tempo ser acatado, isso significa que você precisa, primeiro, ter a capacidade de se conectar emocionalmente, você precisa transcender empatia, certo? As pessoas precisam se conectar com você, seja pela forma com que você caminha, uma postura mais confiante, um tom de voz firme, né? Um volume vocal firme, seguro, seja pelo tipo
tipo de coisa que você fala, você demonstra conhecimento numa área, enfim. Você precisa de algo que cative as pessoas. Ao mesmo passo, você precisa entender que as pessoas estão conectadas com você. Isso significa ter conhecimento sobre linguagem corporal, entender o feedback emocional positivo. E quando você tem esse conhecimento de feedback emocional aliado a uma linguagem corporal segura, ou seja, você consegue transferir empatia, você vai para o processo de indução, que é induzir. Isso que é falar sem mandar, sem pedir e ser acatado. É uma fala indutória. Olha, faz isso para mim. Eu não tô falando por favor e nem tô mandando você fazer. Eu tô apenas falando, faça isso. A gente se conectou emocionalmente, eu tenho uma empatia por você, já percebi que você tem empatia por mim, então vou te induzir no caminho que eu quero. Várias vezes Arthur consegue acabar com conflitos apenas por meio da indução. Ele não pede para os caras, olha, por favor, moço, não me mate, não faça isso. Não, ele fala em tom firme. Amigo, se você colocar a mão ali, vai acontecer tal coisa. Não faça isso. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or do a business here? Segundo ponto, escolha um tema e torne-se mestre naquilo. Arthur Morgan é praticamente um dos melhores pistoleiros, se não for ali no mundo de Red Dead Redemption, o melhor pistoleiro do mundo. A gente já viu as perícias dele com armas de longo alcance, com revólveres, armas de curto alcance, até mesmo na caça, com arco e flecha, ele demonstra ser ali uma pessoa muito habilidosa na mira, no disparo, e basicamente você consegue ver que o Arthur treina isso desde pequeno, ele tá nessa gangue aí desde que ele era menino. Então você imagina um cara desde os 11 anos de idade, treinando lá, tá, dando tiro, pá, ele vai se tornar um mestre naquilo. E aqui, gente, vamos entender assim, torne-se um mestre, significa que você precisa dominar o seu tema, ok? Não vou fazer um julgamento do protagonista dominar a arte do crime, vamos dizer assim, né? A arte do tiro, a arte de saquear, de roubar, mas estou falando para você dominar uma área, escolha qual for. Escolheu aquela área? Leia, estude, pratique, faça cursos na área, converse sobre isso com pessoas, absorva isso, ao ponto de que você se torne um mestre e seja impossível as pessoas olharem para você de uma forma a te rebaixar. Tem uma frase do James Marcus Barr no livro A Faculdade da Vida, que basicamente é a seguinte: torne-se tão bom em uma coisa, ao ponto que as pessoas não conseguirão ignorar você sempre que elas lembrarem ou falarem daquele tema. E é basicamente isso, você pegar um tema, destrinchar, se matar de estudar, dominar aquele tema, ao ponto de que sempre que alguém lembra daquele tema, automaticamente venha a sua figura na cabeça das pessoas. Vitor Santos, linguagem corporal, América Latina. Você dominando um tema é uma forma de te deixar muito mais seguro, porque uma das primeiras pessoas que a gente precisa mostrar e criar o gatilho de respeito somos nós mesmos. Primeiro eu preciso mostrar para mim que eu sou digno de ser respeitado, para depois eu conseguir mostrar para os outros que eu mereço ser respeitado. Terceiro ponto, reconheça os seus defeitos antes que os outros o façam. Entender suas falhas e aceitar aquelas que não pode mudar é algo necessário para evoluir e se tornar imune a ofensas, provocações ou quaisquer outras coisas que os outros possam tentar usar para te diminuir. É muito comum alguém virar pro Arthur e reduzir ele a um simples ladrãozinho, um cara burro que seguiu o caminho do crime. Isso é muito normal, acontece várias vezes. Por que o Arthur não fica bravo e sai dando porrada e sai arrumando briga? Por que ele não parte para cima? Por que ele não sai atirando? Simples, ele mesmo reconhece quem ele é. Várias vezes durante o jogo, ele deixa claro, eu não sou um herói. Eu não sou um bonzinho, não sou o cara que veio aqui para salvar todos, mas eu também não sou um cara mau. Eu sou um fora da lei, eu não sou um cara mau. Então, quando você reconhece suas falhas, entende, aceita elas, você cria duas coisas. Primeiro, um gatilho de mudança. Putz, eu quero mudar, eu quero fazer tal coisa, eu quero melhorar. Segundo, um gatilho de aceitação. E a aceitação é um dos primeiros passos para você se tornar imune, ou pelo menos ter o seu equilíbrio emocional, de certa forma, inabalável, a situações impostas por outras pessoas. Porque se você se sente ofendido sempre que alguém fala algo que você entende que é uma falha sua, você está apenas demonstrando seu excesso de fragilidade e não é um sinal de amadurecimento. Quarto ponto, não foque em quantidade de amigos, mas sim em qualidade de laços emocionais. Conforme vários pesquisadores, como por exemplo Pedro Calabrese do canal Neurovox, ou por exemplo Antônio Damasio no seu livro O Erro de Descartes, mostram pra gente, não é a quantidade de amigos que nós temos, né? Eu sou amigo de várias pessoas, tenho mais de 4.000 pessoas no Facebook, tenho mais de 10.000 seguidores no Instagram. Não é nada disso que torna as pessoas felizes e satisfeitas com as relações que elas têm, mas sim a qualidade. A qualificação de um laço emocional é muito mais forte do que a quantidade de pessoas que eu estou relacionado. E isso Arthur faz muito bem. Várias pessoas se aproximam dele, tentam ali de certa forma falar no ouvido dele para influenciar a cabeça dele. Isso pode acontecer no teu caminho. Várias pessoas se aproximarem de você porque você tem algo legal, né? Quem aí já não foi garoto e começou a dirigir um pouco antes que os outros amigos e sabe do que eu tô falando, todo mundo junta, sempre
sempre para querer carona, para querer algo gratuito de graça, e quando esses seus amigos pegam carro, eles vazam. Então, quando você escolhe a dedo, quando você consegue entender que é a qualidade, você para de se importar com quantidade, você fala, nossa, eu não sou o cara popular da escola, eu não tenho 30 pessoas da escola gostando de mim. Não precisa disso. Se você tiver 2 amigos ali muito próximos, já tá de bom tamanho. São essas pessoas que você vai conviver, vai passar o dia a dia, vai armazenar vários momentos positivos, vários momentos que vocês vão se lembrar por vários anos. E o mais importante, é esse tipo de qualidade emocional mais profunda, certo? Do que uma quantidade que vai te deixar muito mais feliz, muito mais animado para preservar o seu ciclo de amizades e até mesmo para lutar por eles se for preciso. Porque se uma coisa que o Arthur deixa claro é: não mexa com os meus amigos. You enjoy being a rich man's toy, do you? Se você tentar fazer como que fizeram com o Jack lá, o menininho de 5 anos do grupo, você pode acabar com a cara cheia de buracos, como nosso camarada lá, Angelo Bronte. Sem falar no fato de que você pode acabar demonstrando um excesso de vulnerabilidade social. Se você tem amizade com qualquer pessoa, como no livro When I See Your Hands mostra pra gente, você se torna um alvo fácil. Aquela pessoa que geralmente é amiga de todos é vista pelos outros como alguém superficial ou muito mais acessível. Não é alguém que geralmente vai ser respeitado ou admirado de forma profunda. Pode ser até aquela galera, aquela pessoinha que uma galera paga pau, mas é coisa de momento. Você foca em quantidade e não em qualidade, você provavelmente vai ser visto de forma bem superficial e a hora que você não for mais interessante, as pessoas vão simplesmente desaparecer. Por último, siga seus princípios até o fim. Vários estilos de filosofias tentam trazer pra gente o que é o significado da vida, e você deve procurar pesquisar e ler, estudar sobre muitas delas, sobre várias delas, o máximo que você conseguir para te ajudar a reunir ali um achado de informações sobre o que você julga a vida. Mas é importante que quando você vá definindo esses tipos de princípios morais, princípios filosóficos, um deles que eu gosto de citar muito é o Ikigai, que seria o seu motivo, a sua razão para viver, é um tipo de filosofia japonesa. Quando você segue isso mais a fundo, você consegue entrar num caminho chamado de autorrealização ou autoelevação moral e espiritual. E quando eu digo espiritual, eu não estou falando especificamente de algo associado à religião, a um livro sagrado, como por exemplo a Bíblia, a um tipo de simulacro religioso, como por exemplo um crucifixo. Eu não estou falando de nada disso. Espiritual está associado a algo que vem da alma ou da psique, se você quiser chamar dessa forma. Você não precisa ser religioso, não precisa pensar em estados sobrenaturais. Uma das coisas do Ikigai é praticar, por exemplo, a caridade. Não tem nada a ver com religião. Você está o quê? Edificando a sua moral, o seu conteúdo interno, aquilo que você não consegue tatear. E você não precisa acreditar em Deus para fazer isso. Você pode apenas seguir um princípio. Bom, tem uma filosofia de vida. Creio que para poder me sentir autorrealizado, se eu fizer aqui serviços de caridade, pode ser que ajudando o outro eu consiga me sentir melhor. Aí você vai lá, faz, percebe essa diferença, e isso é fundamental para você chegar num ponto da vida e ir cada vez mais se entendendo e se sentindo realizado, porque quando você não se sente realizado, você cai no primeiro erro dos homens, que é o quê? A ganância. E a ganância nunca tem fim. O final é quando você quer comer mais que a boca e aí o lanche acaba te comendo. É o que acontece no caso do Micah. Ele acaba querendo muito uma coisa ali no final do jogo, vocês vão entender do que eu tô falando, e aquilo consome ele. Então, uma coisa que o Arthur deixa bem claro desde o começo são os princípios dele, geralmente associados ali à família, né? Ele se importa muito com aquelas pessoas, cada uma delas ali naquele grupo, quando eles têm as conversas dele ao redor da fogueira, quando eles saem para cavalgar, para pescar, as conversas, tocando violão ali ao redor da fogueira, aquilo é o princípio filosófico dele, não precisa ir muito mais longe que isso. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. E é aquilo que ele tenta preservar até o final e, honrosamente, Arthur Morgan consegue preservar isso até o final, como a gente consegue ver ali no final de Red Dead Redemption 2. We ain't both gonna make it. Go. Now, I'll hold them off. It would mean a lot to me. Please. Bom, esse ponto final é resumidamente isso, galera. Sempre tente buscar se entender e tente buscar mover o seu lado espiritual. Não necessariamente buscando algo religioso, claro que se você quiser buscar, ótimo, perfeito. Se você não quiser, não tá errado, ok? Apenas faça algo em prol de um bem maior e que você se sinta realizado de certa forma, ok? Pode ser, por exemplo, fazendo caridade, pode ser ajudando as pessoas, ou tentando produzir um conteúdo na internet, por exemplo, que seja fundamental ou que possa edificar e ajudar a vida de outras pessoas. É isso que eu tenho tentado fazer nesses últimos 4 anos. Beleza, galera? Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Compartilha, curte esse vídeo também. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!